Muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais um Bom Dia Mercado. Hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Eu sou Danilo Zanini, sou analista técnico da XP Investimentos e eu vou fazer a abertura do mercado aqui com vocês. A gente vai comentar os principais pontos. Eu separei uma relação de ativos em que me chamaram a atenção no fechamento do pregão de ontem e eu vou comentar todos aqui com vocês, tá certo? Então, antes da gente entrar nesse cenário de análise, de estudos gráficos sobre alguns determinados ativos, eu gostaria de mencionar para quem não ficou por dentro ontem, tá? A S&P, que nada mais é do que uma agência de classificação de rating de países, tá? Países, empresas e tudo mais, uma das principais, rebaixou pela segunda vez o grau de investimento do país, tá certo? Então nós temos duas grandes agências de classificação de rating que rebaixaram o nosso grau de investimento, sendo elas a Fitch e a S&P. A S&P rebaixou duas vezes. Vale ressaltar que nós não tivemos o rebaixamento da outra principal, que é a Moody's, tá certo? Então vamos ficar atentos e lembrando que a equipe da agência de classificação de risco Moody's está no Brasil estudando alguns cenários, e vale ressaltar também que no início dessa semana, na segunda-feira, eles soltaram um comunicado que eles seguem céticos ainda com o setor de construção aqui no país, tá certo? Então, esses são alguns pontos para a gente poder ficar atento. Eu vou comentar aqui com vocês a movimentação gráfica. Primeiramente, eu vou colocar o gráfico do Ibovespa aqui na tela e a gente vai fazer um estudo em cima do Ibovespa, depois do dólar futuro, e a gente vai fazer uma análise, melhor, nós iremos fazer diversas análises aí de alguns ativos que compõem o índice Ibovespa. Então, comentando aqui na tela com o índice Ibovespa, ontem nós tivemos uma movimentação de uma certa maneira atrativa, tá certo? Porém, um pouco perigosa. O mercado ontem fechou em alta, tá certo? O mercado ontem fechou em alta. E o que aconteceu? Ontem, na hora da divulgação da notícia, a gente teve uma sombra superior no dia. Então, vamos, só para deixar todo mundo alinhado, o Ibov de fato rompe uma região de resistência, tá? Região essa relevante, tá? Aqui na casa de 41 mil pontos, tá? Que era o ponto. Deixa eu só colocar uma escala com mais números aqui, tá? Então, o meu estudo aqui do mercado era o 41 mil pontos. O mercado rompeu, tá? Ele rompeu os 41 mil pontos. O que só me incomodou foi essa sombra superior deste candle, tá certo? Que nada mais é o Ibov. Ele recuou do 42, arredondando, 42.450. Ele voltou aqui para a região do 41.650, ou seja, entre máxima e fechamento do dia, o mercado desenvolveu uma movimentação direcional de queda de aproximadamente 800 pontos, tá certo? E me incomodou, tá? Ah, Danilo, foi fato específico, tivemos aí dados tivemos dados aí que o Brasil foi rebaixado e tudo mais. Então, assim, eu fico um pouco cético aqui. A gente tem aqui 4 dias consecutivos de alta. Percebam que o último movimento de indefinição, o mercado subiu 1, 2, 3, 4 e depois deu uma paulada para baixo, tá? E a gente já desenvolve 4 dias também nesse movimento. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu só ver o movimento. É isso mesmo. 4 dias nesse movimento um pouco mais curto. Então, para que o mercado tenha consistência para tentar desenvolver uma movimentaçãozinha positiva, o que eu gostaria de ver aqui, tá? Uma certa movimentaçãozinha lateralizada, uns 2, 3 dias, ou até mesmo neutra, lateralizada neutra, tá, pessoal? Para que o mercado acumule força nesses 4 dias consecutivos de alta e depois ele tenha força para buscar a região ali dos 44 mil pontos. Então, assim, o viés aqui no curtíssimo prazo é de alta? Sim, o viés no curtíssimo prazo é de alta, tá certo? E o movimento mais longo é de queda. Então, eu fico um pouco de receio aqui para falar que o mercado reverteu tendência. Por enquanto, ainda não revertemos nem tendência, tá? Nós temos aqui uma movimentação na qual sugere uma alta, porém, para que a gente tenha uma alta um pouco mais consistente, o ideal é que ontem o mercado tivesse fechado próximo à máxima, ter uma alta convicta, fechada na casa de 3,5% de alta, tá certo? Mas vamos seguir analisando, ver como que o ativo vai se comportar nesse pregão, tá? Dólar futuro hoje já está abrindo aí em uma queda, tá neutro, tá levemente em queda, 0,12% de queda.
O mercado ontem, no gráfico diário do dólar, na realidade o dólar subiu por 2, 4, 6, 7 dias consecutivos, me fez uma barra vendedora aqui, tá? Me fez uma barra vendedora. E se o dólar perder a mínima do dia de hoje, atentos a esse ponto, tá? 3.980, a região de 3.980, que nada mais é do que a mínima, de ontem, o mercado sinaliza que ele pode entrar no processo de queda dentro de uma movimentação neutra, tá? Uma movimentação de indefinição dos últimos meses do dólar, tá certo? Então eu vou ficar atento. Ontem foi uma queda bem expressiva, o mercado caiu bem acentuadamente, não sei se tivemos intervenção de Banco Central ou não, porém, um dos principais fatores que levaram à queda do dólar ontem foi que o ministro do petróleo do Irã, ele mencionou que ele está disposto a trabalhar para conter a queda da commodity, ou seja, a queda do petróleo. Consequentemente, o petróleo estava neutro, levemente queda, passou a uma alta de 6% e o dólar perante as principais moedas mundiais caiu, e perante o real também teve uma queda de 2,25%, tá certo? Então, o viés aqui do dólar, devido à força dele ontem, se ele perder a mínima, ele abre espaço para queda, seria natural, tá? Seria natural que o dólar, no início desse pregão, desse um respiro, desse uma movimentaçãozinha levemente positiva, ficasse neutra por aqui para acumular força depois de uma forte barra dessa. Vou até colocar no gráfico intradiário, que a gente vai conseguir ver de uma maneira um pouco mais clara. Percebam aqui que o dólar futuro no gráfico de 15 minutos, ele trabalha aqui numa movimentação de cai e passa por um período de lateralização, trabalhando aqui numa possível formação de um mastro e bandeira invertido, tá? Um mastro e bandeira de queda, tá certo? Então cai, lateraliza, se ele trabalhar aqui abaixo da região de 3.980, a sinalização é direcional para quedas, tá? Então vamos ver se ele acumula um pouquinho aqui para depois andar. Eu separei alguns ativos aqui que eu vou comentar com vocês, alguns que chamaram a minha atenção. Deixa eu só ver quando que o futuro está no início desse pregão. O índice futuro está trabalhando aqui com uma valorização de 0,05%, abrindo bem neutro. Vou colocar um gráfico aqui de 15 minutos, tá? Percebam aqui, ó, quando o mercado nós tivemos o rebaixamento ontem, a movimentação direcional de queda que o mercado fez, tá certo? Então, para que o mercado tenha consistência e tenha força para desenvolver uma movimentação direcional no campo positivo, seria natural ou ideal ele passar uma hora de pregão lateralizado ou subir levemente e depois trabalhar acima desses 42.600 pontos. Ou ele passar por um período de uma hora bem dentro desse range e romper na máxima, ele pode ter uma movimentação direcional. Começando a olhando aqui alguns ativos, tá? BB Seguridade. BB Seguridade é um papel que me chama a atenção. É possível ser trabalhado um swing trade na compra, tá? A gente tem a formação de um ombro, cabeça e um outro ombro. O mercado rompe com candle convicto, candle comprador, uma barra que fechou próxima à máxima. A superação da máxima aqui em R$25 leva uma compra para swing trade. Pode colocar o stop abaixo desses 23,30, a sinalização é direcional. Primeiro ponto de parada, a fronteira do gap que tem aberto em 26,34, depois a região de 27,16, tá certo? Segundo papel, Braskem BRKM5. Braskem no gráfico diário, o ativo trabalha aqui dentro de uma movimentação neutra, tá? A gente pode colocar aqui algumas linhas horizontais que nada mais são do que uma resistência e nada mais é do que uma região de suporte, tá? Então atentos à superação desses 25,75 para uma possível compra, e se ele perder os 22,40 ele pode trabalhar numa movimentação direcional de queda. Alguns outros ativos em que me chamam a atenção, CESP6, atentos para quem está comprado aqui em CESP6, por quê? Porque o ativo também me configura aqui um ombro, uma cabeça e um ombro. No pregão de terça-feira nós rompemos aqui, deixa eu colocar essa linha horizontal, nós rompemos aqui esse patamar de resistência, tá certo? Porém, o rompimento deste candle não foi com uma margem apropriada. Ele rompeu, porém aqui a gente já tem sombras de candles anteriores, tá certo? O que demonstra que o mercado poderia se enroscar aqui. Então chegou a superar a máxima, chegou a evoluir,
porém ele voltou e fez um candlezinho vendedor. Isso aqui possivelmente pode ser um rompimento falso, tá? Então, para quem está posicionado no papel, tentem ajustar os seus stops. Se está aqui para baixo, tenta colocar na mínima de terça-feira, porque é uma sinalização que ele pode ter um rompimento falso se ele voltar na direção contrária com uma intensidade de queda um pouco mais forte, ou até mesmo passar por uma movimentação lateralizada, tá certo? CSNA3. CSNA3, para quem segue comprado no ativo, a minha sugestão é rever os seus stops também. O mercado tem aqui um pivôzinho de alta. Ele chegou a ter uma forte movimentação, melhor, uma movimentação direcional na terça, porém ontem, quarta-feira, me deixou um candle de indefinição com uma sombra superior um pouco mais extensa, tá? O que demonstra que se o ativo perder 4,47 que é a mínima, ele pode voltar numa movimentaçãozinha, ter uma movimentaçãozinha direcional de queda, tá certo? Duratex, outro papel aqui que quem está comprado é ideal ajustar stop, o mercado subiu, deixou uma sombra superior muito grande, ficar de olho se ele não tem espaço para poder voltar a cair. Eletropaulo, o ativo a gente sugeriu aqui uma compra para swing trade no rompimento desses 8,57, que é uma movimentação bem interessante, um ombro aqui, mais um ombro meio estranho, porém uma cabeça, um ombro independente da figura gráfica, um pivô de alto, o mercado me rompe aqui uma resistência relevante na casa dessa região de 8,57, chegou a evoluir muito forte, tá? Até 10,20, depois voltou bem, tá? O ativo, essa alta ontem de Eletropaulo se deve pela venda de ativos que a companhia fez, tá certo? Então a empresa fez uma venda de alguns ativos que resultaram numa entrada de caixa para o papel. Estácio é um ativo em que me chama muito a atenção, tá certo? Estácio, gráfico diário do papel. O mercado me faz aqui uma movimentaçãozinha de sobe, passa por um período de correção e ele está tentando me configurar aqui um pivô de alta, tá certo? Então rompe uma resistência relevante, rompe aqui uma resistência relevante, fundo anterior, topo anterior, e o mercado rompe com candle convicto. Atentos aqui, Estácio está sinalizando uma possível movimentaçãozinha positiva, tá certo? Alguns outros papéis que me chamaram bastante atenção e a gente vem comentando muito sobre esse papel. Esse aqui é um ativo Lame 4, tá, pessoal? A Lame 4 é um estudo um pouco mais delicado. A gente tem aqui uma linha de tendência de alta que foi perdida, tá certo? Agora, se eu for levar em consideração ao movimento mais curto, o movimento mais recente do papel, eu percebo que eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui uma cunha descendente, que nada mais é do que um padrão, tá, de alta. Então o mercado tem uma linha de tendência de baixo um pouco mais curta, e aqui eu posso traçar uma outra linha, tá certo? A gente mencionou nesse rompimento aqui que o mercado abriria espaço para uma movimentação positiva, e é justamente esse movimento que iniciou, tá? Então, atentos para quem tem um viés de baixa para esse papel. Ele, tudo bem que veio testar uma região de resistência relevante a casa de R$ 18,75, tá? Então o mercado sobe, bem direcionalmente, seria natural ele parar aqui uns 2, 3 dias e depois ter força para romper e buscar os próximos níveis de resistência. Algumas movimentações atrativas em que me chamam a atenção também. Natura, Nato 3, é um papel que a gente tem que ficar atento, ou melhor, quem está comprado nesse ativo tem um certo nível de atenção, tá? Um certo nível de atenção. Temos fundos anteriores, topo recente, tá? E o mercado veio aqui testar, aqui formou um possível topo. O que me chamou a atenção é a queda de ontem, queda de 3,6%. A gente tem aqui alguns estudos que estão em divergência. Teste de resistência, beleza. Ele faz um candle vendedor, em engolfo de baixo ele sugere uma queda um pouco mais direcional até a casa de 24,30. Entretanto, eu posso desenhar esse movimento aqui, eu posso colocar uma movimentação em que o ativo está tentando me configurar também um mastro e bandeira. Então a minha sugestão, quem segue comprado nesse papel, ajuste seu stop, tá? O ponto ideal seria aqui na casa de R$ 25,30, porque se perdido, ele desconfigura o mastro e bandeira e abre uma sinalização de queda um pouco mais direcional, ou se ele voltar com o candle comprador e superar a região dos R$ 27,00, ele pode ter uma movimentaçãozinha direcional de alta. Alguns outros ativos, Marco Polo. Marco Polo é um papel em que a gente já comentou esse papel algumas vezes e deu algum retorno bem interessante, tá? A gente tem aqui Marco Polo, foi desenhado anteriormente, um mastro e uma bandeira um pouquinho mais curto, tá? Então a gente tem uma movimentaçãozinha
de alta expressiva, passa por um período de acumulação, rompeu e voltou. Rompeu e agora volta e faz o quê? Um pullback nesse patamar. Se eu conseguir colocar, não, deixa eu colocar aqui para vocês uma média móvel de 21 períodos e a gente vai conseguir interpretar que o ativo trabalha acima da média, ele caiu por alguns dias consecutivos e me faz um candlezinho, algum candlezinho comprador nesse patamar, tá certo? Então, tudo bem que deixou uma sombra superior, tá? O que me demonstra que temos vendedores aqui ainda, mas se o papel tiver a superação da máxima, desses R$ 2,13, R$ 2,14, o ativo abre espaço para buscar a região de 2,25, 2,30, tá certo? Então, eu comentei alguns papéis para vocês. Antes de continuar olhando alguns papéis, que temos vários ativos para poder estudar, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, tá certo, pessoal? Na realidade, são dois convites. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só abrir a página. O primeiro convite nada mais é do que conhecer meu canal no YouTube. Então põe aqui na tela, por gentileza. Eu faço vídeos diários, tá, pessoal, que chama Fechamento Técnico. Só digitar Danilo Zanini aqui no YouTube. Vocês entrarão aqui. Eu vou aproveitar e colar o link para vocês aí no chat, tá? Então eu posto vídeos diários aqui com fechamento de mercado. Então são vídeos curtos, tá? Entre 6 a 10 minutos. Na qual eu olho índice Bovespa, olho dólar futuro e olho também o Dow Jones. E ainda mais, uma relação de uns 20 ativos que eu olho nesse período de tempo. Então fica bem interessante. Então quem tiver interesse, é só clicar aqui. Além disso, tá, pessoal? Além de eu fazer a abertura aqui com vocês, eu mostro todos os meus resultados que eu tive no dia, quais foram as nossas operações, tá certo? O que nós estamos fazendo lá na Arena do Investidor. Então, quem quiser me acompanhar, aqui tem todo o meu resultado, todas as operações sugeridas, tem aqui o estudo de alguns ativos que são interessantes, tá, pessoal? Então, eu acredito que é uma forma para complementar o estudo de vocês no dia a dia do mercado. Então, aqui não fica como um merchandising, tá? Fica como um complemento e um auxílio do estudo de vocês. Então, aqui tem uma porção de ativos que a gente está estudando, tá certo? Então, essa daqui é o meu convite para todos vocês. Então, eu vou continuar olhando aqui mais alguns papéis. Klabin 11, tá? Klabin 11, o ativo tem uma movimentaçãozinha lateralizada dentro de um cenário de indefinição. R$ 21 foi uma resistência prévia definida, topo, topo e topo recente, tá certo? E agora eu tenho o que aqui? Eu tenho uma linha inferior que é um suporte. Então o mercado trabalha dentro de um retângulo, tá certo? Eu vou ficar atento em Klabin no rompimento desse patamar de R$ 21, um candle comprador, um candle convicto, pode levar a gente trabalhar numa possível movimentação compradora. Outro ativo em que me chama muito a atenção, tá certo? Me chamou bastante a atenção. Eu tenho aqui Smiles. O ativo sobe, passa por um período aqui de correção, tá? Rompeu esse patamar aqui como um pivôzinho de alta, tá? Fez um candlezinho comprador, chegou a superar a máxima, porém voltou na direção contrária também. Então é um papel que deixa um cenário de dúvida que se ele vai ter força para continuar. Claramente agora o ponto para tentar trabalhar a comprada é na superação de R$ 33. Deixa eu dar uma olhada no intraday desse papel, ver se tem algum cenário que me chama a atenção. Não. Então, para quem quiser aqui trabalhar algum day trade, tá? Linha horizontal curta, eu posso traçar aqui até um suporte. Se perder a região do R$ 31, ele pode fazer aqui um pivôzinho de baixo, um mastro de bandeira invertido e que o mercado sinalize uma possível movimentaçãozinha um pouco mais direcional, tá certo? Continuando aqui alguns outros papéis que eu separei para a gente poder falar. Taesa, TAEE11, tá? Taesa é um papel bem bonito, bem interessante. Ele me configura aqui uma movimentaçãozinha positiva, em que o mercado faz um movimento de alta, passa aqui por um período de correção, tá?
A gente pode até configurar aqui um possível mastro e bandeira ou um pivô de alta e me rompe um patamar, de resistência na casa de R$ 17,85, também com um candle comprador, um candle convicto. A superação da máxima desse ativo pode levar a trabalharmos um ponto de compra no papel e aí sim ele abriria espaço para desenvolver uma movimentação direcional até pelo menos a região de R$ 20, que são os próximos topos aqui, os topos anteriores que servem como uma região de resistência, tá certo? Então eu vou ficar atento como o mercado está se comportando. Queria comentar também sobre Vale 5, tá pessoal? Vale 5 foi bem interessante esse movimento de Vale. O que acontece? A Vale, ela me faz aqui uma sequência de pivôzinho de alta, tá? Então ele sobe, passa por um período de correção e ele desenvolveu uma movimentação em que me chamou muito a atenção, tá? Esse último movimento aqui de Vale, esses dias aqui, a Vale chegou a ter uma valorização aqui de aproximadamente 20% em poucos pregões. Depois que o mercado desenvolveu uma movimentação direcional, ela estava saindo a R$ 9,00 ontem, tá? A região de R$ 9,00, um nível de resistência relevante, que nada mais é do que a fronteira do gap que estava em aberto, tá? Número psicológico. Aí a gente pensou que o mercado teria dificuldade, o ativo teria dificuldades para continuar esse movimento de alta. E com isso a gente identificou que o mercado poderia passar por um processo corretivo, tá? Ou até mesmo se segurar. Então, consequentemente a isso, a gente não abriu venda no papel. A gente comprou uma opção de venda, que nada mais é do que uma put, tá? Que foi a Vale O87, esperando uma queda da Vale, um pouco antes da divulgação do rebaixamento do rating do Brasil, tá certo? E a Vale foi lá e teve uma queda bem expressiva, saiu de R$ 9,00, e veio buscar a região, fechou aqui em 8,59, então o papel chegou a quase 45 centavos entre máximo e fechamento, o que favoreceu a nossa opção, tá? Então a gente teve aqui a posição em Vale O, tá? A gente comprou o papel a 40 centavos ontem, tá? Compramos o papel a 40 centavos, chegou a cair até 38, e o mercado fechou bem, fechou lá na casa de 58 centavos, a gente já fez a redução parcial em 55, a gente está acumulando aqui uma rentabilidade na casa de quase 50%, tá? 40 e poucos por cento, e é uma sinalização em que a opção pode continuar desenvolvendo uma movimentaçãozinha direcional, tá certo? Então eu vou ficar atento nesse ativo, vou ficar atento em como o mercado tende a se comportar e abre espaço sim para uma movimentaçãozinha positiva, tá certo? A opção, tá pessoal? Então a Vale a gente pode esperar uma movimentação de queda, apesar do minério estar subindo 1,7 nessa manhã. A redução já foi feita, o stop segue no ponto de entrada e o alvo da nossa opção está em R$1, tá bom? Então essas são as principais informações que eu passei aqui para vocês no início dessa manhã, tá certo? Eu vou, daqui um pouquinho a gente vai ter o Celson Plasto e o Gustavo Cruz comentando com vocês sobre os principais pontos que a gente tem aí no nosso cenário macroeconômico e também no nosso cenário político e corporativo. Então fiquem ligados na nossa programação, daqui um pouco eles entram aí com vocês e fica aí mais uma vez o meu convite a todos, para quem tem interesse de conhecer o meu canal no YouTube, digitem Danilo Zanini, vocês terão uma porção de informações, vocês terão vários vídeos, inclusive vídeos diários, para vocês poderem acompanhar como que eu faço a leitura do mercado diariamente. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, tenham todos um excelente pregão, ótima quinta-feira e nos vemos ali daqui um pouquinho na Arena do Investidor. Até mais!